Boa tarde, meu povo. Uma excelente tarde. Como vocês estão? A nossa live de toda semana, mais uma vez. Ontem eu tava fazendo um monte de exame, aquelas coisas que a gente fica... Tem que se cuidar, né? Vamos fazer o nosso check-up de sempre. E aí acabei atrasando um pouquinho mais, não consegui fazer ontem, mas hoje tô aqui. Posso até adiar, mas eu não pulo e eu não atraso. E hoje a gente vai falar sobre a necessidade de controle. Deixa eu limpar esses óculos, porque pelo amor de Deus. Sabe o que é mais legal? É que tem muita gente que não percebe que tem a necessidade de controle. E aí eu também vou abordar isso. E quais são as consequências que a gente tem para nossa vida quando a gente precisa estar controlando tudo? Controla as pessoas, controla os relacionamentos. O que a gente anda controlando? Que eu preciso que esteja todo mundo do meu jeito, que pense igual a mim. Quais são as consequências desse comportamento para a nossa vida? E é isso que a gente vai falar hoje. Eu e minhas bagunças. Já peguei o meu cafezinho, que eu falo pra vocês, é aquele momento pós-almoço pra gente dar aquela relaxada, pra gente dar aquela distraída. E por que não, né, gente? Pra gente também cuidar da gente mesmo. Porque a gente não aproveitar esse momento para pensar sobre nossa vida, para pensar sobre quem nós somos, como a gente tem vivido, como a gente pode se tornar ainda melhor. Então esse momento é para isso. Lembrando, para quem tá aqui pela primeira vez, que essa live é mais curtinha, agora são 1h07. Nosso objetivo não é ficar aqui em 1 hora, 1h30, 2 horas, é apenas trazer para vocês insights sobre situações que eu vivencio aqui dentro do consultório, de clientes que trazem para mim. E aí eu quero compartilhar essas experiências também para vocês, para que vocês também observem as próprias vidas e que vocês comecem a buscar como melhorar. A gente costuma sempre esperar que as outras pessoas mudem, que as outras pessoas façam alguma coisa, e a gente se coloca numa posição muitas vezes de vítima, numa posição muitas vezes passiva, e a realidade é que a gente nunca vai conseguir mudar o outro. Muita gente já tem também essa consciência, mas tem a dificuldade de colocar em prática. E eu também vou abordar isso hoje. Como eu consigo me desconectar para que a ação e o comportamento do outro não afete as minhas emoções, não afete os meus comportamentos e com isso eu possa me sentir melhor comigo mesmo. É o que todo mundo hoje busca, né? Viver leve, viver em paz, viver tranquilo. E isso muitas vezes é inalcançável por conta dos meus comportamentos, pelas minhas expectativas. E a necessidade de controle, ele vem dessas expectativas. Como que ele surge? Como é que vem? Lembrando, gente, só pra vocês que eu de vez em quando vocês me pegam olhando, porque eu tô olhando no notebook se tiver alguma mensagem no TikTok, tá? Só lembrando que eu tô transmitindo os dois simultaneamente. O Instagram eu consigo ver pelo celular se tem alguma mensagem, porém o TikTok eu preciso dar uma desviada aqui pelo notebook. Mas vocês são livres. Eu, inclusive, gosto quando vocês comentam, quando vocês trazem também experiência da vida de vocês, para que isso seja uma troca. Eu não quero aqui estar naquele papel somente de professora, naquele monólogo em que somente eu falo e vocês não. Para mim é muito importante a participação de vocês, até para que eu seja cada vez mais assertiva. Então, se você sente aí dentro que você tem as coisas precisam ser do seu jeito. Já ouviu isso? Ou você conhece alguém que a pessoa tem que ser tudo do jeito dela? Isso é uma necessidade de controle. Por que essa pessoa precisa ser desse jeito? Porque se não for assim, a pessoa vai ficar chateada. Quantos desgastes eles acabam ocasionando com seus familiares, com seus amigos, dentro do seu trabalho, justamente porque ou você tem a necessidade de estar tudo do seu jeito, que é um controle, ou a outra pessoa. Então aqui eu vou trazer várias situações de vários clientes que passaram comigo e que vivenciam também essa demanda, tá?
cafezinho sem a cafeína, um decafeinado, pra gente proteger o nosso estômago. Minha vontade é botar aquele negócio bem forte, mas eu tenho um gastro que tá ali, ó, o tempo inteiro de olho em mim. Entendendo por que a gente tem essa necessidade ou por que essa pessoa tem essa necessidade. O primeiro ponto, todos nós temos, isso precisa estar claro. Então não é porque a pessoa faz que eu não faço. Todos nós queremos, gostamos e precisamos do controle. Qual é o problema? O problema disso, quando essa necessidade, ela foge de um determinado limite e acaba me prejudicando e prejudicando as pessoas que estão ao meu redor. Por que a gente precisa do controle? Para que a gente se sinta confortável, para que a gente se sinta seguro. O nosso cérebro gosta de previsibilidade. O nosso cérebro gosta de saber o que vai acontecer. Para quê? Para que ele continue protegendo a gente e mantendo a gente no local, no ambiente, em situações e relacionamentos que nos façam bem. Esse é o papel dele. É sempre assim que acontece? É sempre assim que nós vivemos? Não. Por isso que entender como eu me comporto, porque eu me comporto desse jeito e como eu aprendi a me comportar desse jeito, eles são extremamente importantes. Então a gente sempre vai ter, eu, Poliana, terapeuta, há já não sei quantos anos, eu também tenho a minha necessidade. Só que a minha necessidade de controle não implica em que eu precise que o outro seja do meu jeito, se comporte do meu jeito, acredite somente naquilo que eu acredito que é o certo. Eu aprendi ao longo do tempo a separar essa situação, que é o que muita gente também acaba não vivenciando. Então, se as coisas não são do meu jeito, isso pra mim vira um inferno. Eu fico muito mal, eu fico extremamente irritado, eu fico extremamente nervoso, porque como que a pessoa não viu isso? Como a pessoa não fez isso? Pra mim é de uma forma. Eu aprendi assim, mas e a outra pessoa? Quais foram as experiências que ela viveu? Deixa eu tomar para não esfriar. Fala aí, gente, enquanto isso, vocês conhecem alguém que é assim? Tudo tem que ser do jeito da pessoa ou você é assim? Quero agora saber o que vocês estão fazendo ou não estão fazendo, se vocês conseguem olhar para vocês, conseguem assumir. Eu acabei de assumir que eu já fui assim, agora eu quero saber de vocês. Vocês conseguiram, não conseguiram? Estão se livrando desse mal? Café encerrado com sucesso. Vamos lá. Já adiantei para vocês. É uma característica nossa, de todo mundo, do nosso cérebro, que a gente precisa da estabilidade, a gente precisa da previsibilidade para que a gente fique bem, faz parte do nosso perfil, da nossa sobrevivência. Ai, Paty, saudade de você. Olha o que eu tô usando por sinal, tá? Não sei se lembra. Gente, a Paty é uma cliente minha, das antigas, maravilhosa. Ela tem uma loja de semijoias. Ó, propaganda de graça, hein, Paty? Aqui em São Paulo ela fica na região de Interlagos, mas ela entrega para todo mundo. O perfil dela é patricinha_semijoias. Gente, tem cada coisa maravilhosa. Voltando pro nosso tema. Eu aprendi a ser assim. E muitas vezes, por que eu aprendi a ser desse jeito? O ambiente que eu vivi. Então, se eu vivi num ambiente que me gerava muito estresse, muita irritabilidade, muita ansiedade, me gerava medo, se muitas vezes eu cresci num ambiente em que eu tinha um pai alcoólatra e que esse pai muitas vezes chegava com agressividade, se a presença de alguma pessoa ali dentro gerava um mal-estar em mim, eu começo a desenvolver comportamentos para que eu mantenha o controle. Por exemplo, eu já sei que o meu pai vai chegar, pode chegar alcoolizado, a gente vai brigar ou ele vai desestabilizar o emocional da casa, e aí eu preciso criar estratégias para sair desse ambiente. Então eu começo a imaginar, e aí eu começo a querer controlar o tempo, o que vai acontecer, para que eu não sofra, porque a presença daquela pessoa, ela gera um sofrimento. Isso a gente faz quando a gente é pequenininho. Só que a gente vai crescendo e a gente não aprende que isso é uma situação pontual e que a gente não precisa controlar tudo e todos à nossa volta.
Então a gente começa a criar mecanismos e comportamentos de proteção. E esses mecanismos de proteção a gente começa a querer controlar. Experiências que aí é do meu convívio. Eu conheço pessoas que não conseguem ter uma auxiliar, uma diarista em casa, porque ninguém vai fazer tão bem feito como ela. É bizarro? É bizarro, mas quantas pessoas você conhece que são assim? Quantas pessoas você conhece que já viveram isso, que já se comportaram? Será que talvez você também não tenha vivenciado isso? E não tem problema você ter o desconforto de que a pessoa não vai fazer igual a mim. O problema é eu estar sobrecarregada, eu não contratar alguém para me ajudar, porque ninguém vai fazer igual a mim. Ou seja, eu preciso ter o controle. Ah, mas eu contratei, eu ensinei, eu falo, e a pessoa é teimosa, a pessoa vai continuar fazendo do jeito dela. E aí é que gera ansiedade, aí começa a gerar irritação, aí começa a gerar os atritos. Eu atendo muitos gestores, líderes, empresários e muitas vezes eles também têm essa dificuldade de delegar. O que é o delegar? Eu tenho uma sobrecarga de tarefas na minha rotina profissional. Como que eu posso melhorar a minha rotina, ficar mais leve e que eu também consiga ter mais tempo para pensar em partes estratégicas do meu trabalho, do meu negócio, gerar outros caminhos para trazer mais resultado para a empresa, se eu não solto aquilo que está aqui comigo? E por que eu não solto? Porque eu não confio que a pessoa vai fazer tão bem quanto eu. Isso é necessidade de controle. Então eu carrego o mundo nas minhas costas porque eu não consigo compartilhar. Eu não consigo compartilhar uma tarefa porque eu não confio. E o que acontece com isso? A expectativa. Mas eu treinei aquela pessoa. Como assim essa pessoa não consegue entender? Eu já falei 10 vezes e a pessoa não consegue fazer. As pessoas nunca vão ser iguais a gente. Nunca vão fazer iguais a gente. Hoje a gente tem no mundo mais de 8 bilhões de pessoas. Todos são especiais, todos agem, se comportam, falam e fazem do próprio jeito. Então, quando a gente quer ter o controle sobre o comportamento, pensamento e atitude do outro, eu estou impondo no outro o meu jeito, a minha realidade, a minha construção de vida que eu comecei a desenvolver quando eu era ali uma petititica no meio do meu ambiente familiar, da escola que eu vivi, só que a minha realidade não é a sua. Eu não posso esperar que você haja como eu ajo, porque eu não sei o que você aprendeu. É o que muita gente acaba falando de crenças limitantes. Para começar, toda crença limita. Porque se eu acredito piamente e somente naquilo, eu fecho a minha visão, eu fecho a minha mente para que eu conheça e aprenda novas coisas. Então, as crenças limitantes, as crenças no geral, elas trazem para a nossa vida adulta desde a nossa infância. O que eu aprendi naqueles ambientes que eu vivi com meus pais, tios, avós, primos, professores, amiguinhos, eu vou replicando na minha vida adulta. Até que eu perceba que tem algo diferente, que comece também a fazer sentido para mim, então eu mudo a minha crença. Então eu não tenho como deixar de ter uma crença. Todos nós temos e todos nós sempre teremos. A diferença são as crenças que a gente escolhe ter, que fazem sentido pra gente, e não mais para aquilo que a gente veio trazendo de lá de trás. Então a gente precisa olhar pra gente, para os nossos comportamentos nesse sentido. Por que eu preciso que as pessoas sejam desse jeito? Imagina num relacionamento em que a pessoa, por questões emocionais de sobrevivência na infância, o cérebro dela ligou em modo de alerta. Então ela está sempre esperando que coisas ruins aconteçam. A gente aqui no Sudeste, aqui em São Paulo agora, está vivendo um período que durante o dia faz calor e durante o final da tarde para a noite vem as tempestades de verão. Aqui existe esse padrão. E essa pessoa olha para o céu, tá azul, tá lindo. A previsão do tempo não tem previsão de chuva, mas a pessoa diz: eu não vou sair porque pode chover.
Percebe como até o tempo, o clima, a pessoa quer controlar? A pessoa faz o quê? Deixa de viver, deixa de sair, deixa de se divertir, porque pode pegar um alagamento. Eu não vou para lugar aberto porque pode chover. Mas o que foi que ela aprendeu para se comportar dessa forma, de se proteger e se defender de tudo o tempo inteiro? E o que acontecia com essa pessoa? Ela brigava com parentes, brigava no relacionamento, porque ninguém aguenta viver com uma pessoa que tem que ser tudo do jeito dela. É cansativo, é estressante. Aí é que eu falo que gera a ansiedade. E quem vive nesse modo de alerta o tempo inteiro acaba saindo da ansiedade normal e entra na ansiedade patológica. Aí começa um monte de medicação, o diagnóstico de síndrome do pânico, de fobia social, entra num transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque eu não olhei para o real problema. Porque muitas vezes eu não tenho a noção para perceber que aquela pessoa que está do meu lado é a responsável pelo meu adoecimento emocional. Talvez pelo vínculo afetivo que essas pessoas tenham, é mais difícil perceber. Então o que a gente olha e diz? Ah, é só uma pessoa chata. Ah, é só o jeito dela. Nossa, mas você é muito emburrado. Nossa, mas você é muito mal-humorado. Nossa, mas você é muito reclamão. Tudo tem que ser do seu jeito, eu não aguento mais. Poxa, a gente não sai mais porque pra você tá tudo errado. Se não for assim, eu não quero. Percebe como é cansativo você viver com pessoas assim? Você é essa pessoa, você ouve isso. Comece a trazer para dentro de você quais foram essas experiências que estão te mantendo nesse patamar. Quais foram essas experiências que fizeram você estar sempre assustado, com medo, mesmo que a sua definição de assustado e medo seja diferente. Você pode chamar isso de precaução. Eu estou me prevenindo, porque pode acontecer. Só que você fica se prevenindo, você fica se precavendo e você começa a não viver. Porque você não relaxa. Enquanto você não relaxar, você vai esperar o pior o tempo inteiro. E é cansativo para você que não percebe, porque você está sempre procurando o pior de tudo e de todos, e para as pessoas que estão ao seu redor. Dentro da empresa, como é que eu vou me comportar? A gente precisa sim, é o que eu falo, solta o controle. Aí eu quero trazer até uma forma didática. Você sabe que de vez em quando eu tenho esses meus momentos professorinha. Uma forma que eu trouxe para uma cliente que eu achei bem bacana. Ela tem esse perfil muito rígido, fomos trabalhando as questões emocionais, mas eu precisava também trazer essa consciência para ela. E aí o exemplo que eu dei foi da minha vida. Para sair da minha casa até chegar aqui no consultório, eu tenho relativamente 3 caminhos que eu posso fazer. Deixa eu só esconder aqui a parte das canetinhas. Acho que vocês conseguem ver aí, né? Aqui tá melhor. Imagina que aqui está a minha casa. Acho que deu. Aí aqui, esse quadrado é o consultório. Deixa eu engrossar esse negócio, gente. Peraí. Que eu acho que não tá tão legal. Opa. Acho que assim melhorou. Imagina que esses são os caminhos. Aqui é a minha casa e aqui é o consultório. Eu posso sair da minha casa para chegar no consultório? Opa! Eu vou desenhar e depois eu mostro. Acho que vai ficar mais fácil. São 1, 2, lembrei. E o terceiro caminho. Então eu tenho... Opa, eu fiz errado. O bom de ao vivo é isso, né? A gente faz, aí a gente apaga, a gente bagunça. Pelo menos vocês sabem como é que eu sou e eu gosto, eu prefiro, do que ficar naquela coisa rígida, dura, de que, nossa, a pessoa é muito fechada, é séria, que deve ser mal-humorada. E eu já ouvi isso de mim, tá? Porque as pessoas só me veem aqui nos posts que eu vou fazendo, mas esquecem que realmente tem uma pessoa por trás, né? Então, não. Então, eu tenho um caminho... Eu tenho 2 e eu tenho 3. 1, 2, 3. Pronto. Nesses 3 caminhos, todos eles vão chegar até aqui. Qual é o melhor caminho?
Não tem o certo, não tem o errado. Tem aquele que pra você, não é pra mim, é que pra você ele seja mais interessante. Quando eu venho pra cá, por exemplo, o caminho que eu mais gosto é o 2. Por quê? O caminho 1, ele costuma ter mais semáforo e eu não tenho paciência. O 2, às vezes, ele tá mais engarrafado. O meu noivo, ele já prefere o caminho 3. É parecido com o 1, porém dá uma volta um pouco maior. É como se ele fizesse essa voltinha aqui assim. Existe um certo ou um errado? Imagina se eu e ele, a gente começasse a brigar pelo caminho certo para chegar até o consultório. Vale a pena? Não. O objetivo é o que a gente precisa olhar. Então, se você tem dificuldade dentro do seu trabalho de pessoas que você ensinou o seu caminho, no meu caso, o caminho 2, mas a pessoa percebeu que existe o caminho 1, o 3 e escolhe um desses dois, não importa o caminho que a pessoa vai fazer, e sim se ela vai conseguir chegar no prazo. Eu, por exemplo, chego aqui sempre em média 1 hora antes do meu primeiro atendimento. É uma coisa minha, eu quero revisar a sala, eu me maqueio aqui no consultório, eu organizo para ver se tem alguma coisa fora do lugar que eu tenha deixado no dia anterior, eu faço as minhas orações, é o meu ritual. Mas se eu impuser isso para qualquer pessoa, a pessoa vai fazer igual a mim? Não. Mas e o objetivo? Se eu fizer o caminho 2, eu chego aqui e o meu noivo, ele faz no 3 e ele também chega aqui no mesmo horário, qual o problema? Então, se eu tenho dificuldade de delegar porque a pessoa não faz ou porque ela dá muita volta, é pensar, ela tá entregando o resultado esperado pela empresa, pelo departamento, no prazo? Então é olhar as duas situações. Quando a gente começa a aceitar isso, e aí pra gente melhorar e soltar esse controle, não tem como a gente fugir disso, é aceitar. Ai, mas eu não concordo. Você não tem que concordar com as escolhas do outro. As escolhas do outro são dele. O importante é o que ele está fazendo para chegar no final a gente ter o mesmo objetivo. Aí tem outro exemplo que eu também gosto de trabalhar bastante. Eu viro para vocês e eu falo assim, eu quero que você imagine um cachorro de pequeno porte, um gato de pequeno porte. É que gato é mais difícil ter pequeno e de grande porte, mas imagina, um pet. Se a gente abre um pet, eu tô pegando uma coisa mais macro. Então eu peguei o macro pet. O pet pode ser um gato, um cachorro, um papagaio, um periquito, um passarinho. Esses dias eu conheci uma pessoa que tem uma arara. Eu já conheci pessoas ao longo da vida que tinha cobra, que tinha tartaruga, jabuti, não interessa. Então o pet tá aqui dentro. Se eu peço para você imaginar o pet, qual o pet que você vai imaginar? Provavelmente aquele que ao longo da sua vida você teve referências, experiências. Eu tô errada com o pet que eu escolhi? Não. Apenas a minha referência de pet é diferente da sua. Mas nós estamos falando de pet. Ele não deixa de ser um pet? Então a gente vai reduzindo essa informação. Agora eu quero que você pense num cachorro. Um cachorro de pequeno porte. Aí o que vai trazer de cachorro para você? Talvez o que você tem, talvez o que você teve na infância. No meu caso, quando eu penso em cachorro, eu penso no cachorro que o meu noivo teve, que faleceu, que as minhas irmãs têm. Aí eu penso em gato. Quais gatos que eu penso? Naqueles que eu tenho em casa. Tá errado o meu tipo de gato em relação ao seu? Não, talvez você tenha um gato de raça, todo peludinho, fofinho. O meu gato, ele é um cinza misturado, que é tudo pé duro, sem raça. É um cinza com branco, por exemplo. O outro é mais amarronzado. É a minha referência de pet. Eu não tô errada. Assim como você também não está errado com a sua referência de gato. São referências que nós temos baseado nas experiências que nós vivemos. E essas experiências moldam os nossos comportamentos. Então, a expectativa de que a pessoa pense no mesmo pet que o meu, no mesmo gato, no mesmo cachorro que o meu, é praticamente impossível. Porque as referências são minhas, não são suas. As experiências foram minhas, não foram suas. Além da gente também lembrar, no ambiente corporativo, das habilidades. Se eu falo, por exemplo, da minha época de CLT, eu amava, e amo até hoje, mexer com planilha de Excel.
Eu tinha uma gestora que quando tinha que fazer coisas mais elaboradas, para quem que ela fazia? Para mim. Não que ela não soubesse fazer, mas ela sabia que eu tinha mais habilidade do que ela. Ela tá errada em não fazer? Não. Ela podia fazer, mas se eu tinha mais habilidade e prazer, já junta as duas coisas, ela demandava para mim e eu não reclamava. Por que ela não passava para outros colegas? Porque muitas vezes os outros colegas não tinham a mesma experiência, vivência e associado ao prazer de mexer com planilhas do Excel do que eu. Então essas demandas vinham para mim. Outras demandas já não eram enviadas para mim, eram enviadas para outros colegas que tinham outras habilidades. E é isso que faz com que a gente seja tão diversificado e essas nossas diferenças possam ser aproveitadas em cada ambiente. Quanto mais um time ele for diverso, quanto mais um time tiver as suas diferenças saudáveis, e aí a gente está falando de diferenças de habilidades técnicas, é melhor. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado com um monte de coisa, pense, eu vou delegar e aquele mal-estar vier, mas a pessoa não vai fazer do meu jeito, pense duas vezes. Não exija que a pessoa faça do seu jeito, mas que o resultado final ele seja alcançado. E se aquela pessoa não é capaz de fazer isso, talvez aquela tarefa não seja para ela. Aí você tem que pensar em outra pessoa. Mas se ela foi contratada para aquela tarefa, aí sim cabe você repensar o que ela está fazendo ali dentro da sua empresa, por exemplo, do seu departamento. Beleza, gente? Ficou mais ou menos claro quais são esses impactos da necessidade de controle, porque a gente tem, e é realmente um trabalho de aceitação. Se gera esse desconforto muito grande, eu tenho essa dificuldade, vale a pena a gente trabalhar internamente e investigar de onde surgiu isso e por que eu estou repetindo hoje na vida adulta esse meu comportamento, gerando minha ansiedade, gerando brigas no meu relacionamento, fazendo com que as pessoas não me vejam como uma pessoa legal, que as pessoas não queiram estar comigo. Dentro do meu trabalho, como é que eu sou como líder, como gestor, como dono da empresa, o que é que eu estou trazendo para os meus funcionários. Se eu quero tudo no meu controle, eu impeço o desenvolvimento da outra pessoa. Então vamos expandir o nosso olhar e permitir que as pessoas sejam elas mesmas, mantendo o respeito e a hierarquia. Isso aí a gente não pode abrir mão jamais. Ele existe, ele tem que ser cumprido. Mas é entender toda a história, toda a trajetória do outro para que ele chegasse até esse momento. Aqueles minutinhos que a gente vai vendo, vocês têm dúvida, não tem? Acho que só o Vitor que tinha comentado. Ai, Paty, você é maravilhosa. Saudade de você, mulher. Parecia aqui para tomar um café comigo. Inclusive, Paty, agora eu estou com um biscoito amanteigado produzido por mim, tá? Fazendo sucesso. Você tá perdendo, só te digo isso. Aqui no TikTok ninguém chegou a comentar. O pessoal só falou que tá gostando, que tá fazendo sentido. Isso é muito importante que faça sentido, gente, porque a maioria das vezes a gente não para olhar pra gente, pros nossos comportamentos e principalmente para aquilo que a gente sente. E se o que a gente sente tá gerando aquele, tem algo errado, tá mal, eu não sei o que, vamos investigar esse, que tá aí dentro. E eu falo assim, inclusive, com os meus clientes aqui, tá? É isso que eles sentem. Você não precisa muitas vezes saber nomear. Porque quando a gente está nomeando, a gente está definindo uma emoção. A emoção ela é visceral, é uma reação do seu corpo para uma determinada situação. Então ele interpretou uma situação que gerou um desconforto, então você sente. Tem muita gente que diz que primeiro você pensa e depois você sente. É mentira, porque o seu cérebro está te protegendo o tempo inteiro. Então se ele está te protegendo, antes do evento acontecer, você já sentiu que tinha um perigo iminente, mesmo que você não tenha consciência. E aí o que acontece? Eu senti, veio mal-estar, por exemplo, acho que eu até já dei esse exemplo aqui na live, se alguém aparece aqui na porta e empurra de vez, eu vou tomar aquele susto. Aí depois eu vou pensar, foi o vento que abriu a porta, por exemplo. Só que primeiro eu senti. Aí depois, através de uma outra área do meu cérebro, eu vou explicar o que aconteceu, porque a gente tem a necessidade de explicar sim. A gente precisa trazer sentido sim.
Por isso que quando você pergunta por que aquela pessoa, ela não contrata alguém para dar um suporte ou ela não delega alguma situação dentro, ela vai dar uma justificativa. Só que a realidade não é essa, é o que ela sente. Ela aprendeu a justificar, a explicar para que ela tenha um sentido na vida dela. E é isso que é maravilhoso, principalmente, lógico, na opinião minha, dentro da minha abordagem terapêutica, porque eu não vou olhar esse sintoma, eu vou olhar esse, ai, tá incomodando, tá doendo, é minha barriga que tá com frio, é um nó que tá aqui na garganta, é uma pressão que eu tenho no peito. Teve uma vez que um cliente me falou que ele foi muito específico, eu falei assim, sei lá, parece que tem alguma coisa apertando aqui no meio da minha testa. É isso que a gente vive aqui dentro, tá? É o seu mal-estar, tá refletindo aqui. Vamos trabalhar, vamos entender de onde foi que você aprendeu a sentir isso. Quando começou? Pronto. Aí a gente desenrola todo o processo terapêutico. Não é o sintoma. A gente precisa olhar o que está por trás do sintoma. Fechou? Ah, Paty, adorei. Venha, venha. Tô te esperando. Por hoje é isso, meus amores. Quarta-feira que vem temos mais. Então sejam todos bem-vindos. Não sei o que eu vou falar semana que vem, é o que eu comento toda semana. As coisas vão acontecendo aqui no consultório e eu penso, isso daqui é legal para poder trazer na live. Então o que vai acontecer, eu trago. Se você tiver sugestão, aceito também. Se não tiver, eu vou captando o que for acontecendo aqui, a gente vai desenrolando e semana que vem tem mais. Fechado? Um beijo enorme para todos! E agora encerrando no TikTok também. Encerrando a live, meu cabelo todo bagunçado, só pra finalizar. Foi. Beijo, povo. Até semana que vem.